O equipamento garro para cambagem é um conjunto de dispositivos que tem a função de desempenar a coluna da suspensão McPherson. Importante frisar que só é possível aplicar o equipamento em centros automotivos equipados com alinhamento ou geometria de direção, pois é necessário a medida do grau empenado para poder aplicar o equipamento com precisão. O uso desse equipamento cerca de 3 detalhes importantes a serem observados. Primeiro, saber montar as peças na suspensão. Segundo, quando começar a medir o desempenho. Terceiro, com a medida fornecida pelo alinhador, quanto vamos desempenar. Ou seja, você monta, tensiona, coloca a régua ou aferidor e desempena. O trabalho, na verdade, é muito simples. A ferramenta ela é apoiada na parte superior da coluna. E o outro ponto de apoio é aqui na roda do veículo. Na verdade, esse sistema aqui é o ponto de apoio e aonde está sendo feito, ele faz um sistema de alavanca. Isso aqui está sendo alavancado e o desempenho ele se dá na curvatura aqui na manga de eixo. Como só vai desempenar 1 grau geométrico, o desempenho é muito pequeno. O braço da bandeja, o braço da suspensão, pivô, terminal de direção, homocinética, essa torção ela é comportada. Esse grau geométrico que é desempenado aqui, ele não danifica nenhum ponto no carro. Então ele pode ser desempenado a frio e no veículo, tirando apenas a roda e já colocando o equipamento. Uma coisa fundamental. Como ele está preso aqui na roda, o que pode ser danificado em alguns veículos é o rolamento da roda. Agora é importante frisar que o rolamento ele é muito mais barato, ele é mais econômico trocar apenas o rolamento do que você trocar a coluna como um todo. Então você vai ganhar em mão de obra, vai ganhar em uma série de fatores. E isso é importante o cliente já ser comunicado na hora da aplicação, para não haver problemas com o cliente, ok? O cliente tem que estar ciente dessa aplicação. Importante também frisar que o equipamento ele faz a maioria, aqui no Brasil, a maioria dos veículos que tem esse sistema McPherson. Não dá para aplicar em todos os veículos, tá? Só os veículos que são McPherson. Outro detalhe é que a fábrica não tem como testar todos os veículos, são milhares de veículos. Então esse equipamento ele é utilizado aqui no Brasil, tem mais de 50 mil equipamentos aqui no Brasil aplicados. O alinhador, com a experiência que ele adquire, ele aplica em muitas outras coisas, em vários veículos que nós nem sabemos. Tá? Depois que ele pega a técnica do desempenho, ele pega e amplia a variedade de aplicação desse equipamento. Bom, uma coisa fundamental é que o serviço, esse na parte comercial, esse serviço ele é feito de 5 a 10 minutos. Então você tem uma fonte de renda muito grande. Tá? Se você pegar por semana uma quantidade, você faz 2, 3 veículos por dia, que é um número bem razoável de problemas, que isso
estatisticamente é comprovado aqui no Brasil, você tem o retorno desse equipamento em 30 a 60 dias, o retorno financeiro. Além de deixar naturalmente a medida, o carro com a medida original. Bom, existem formas paliativas, calços, o pessoal coloca parafuso. Então você faz, é um tratamento paliativo na suspensão. Aqui você desempena realmente o que foi empenado. Isso deixa o veículo com a medida original e o serviço também é muito valorizado. Você valoriza a oficina tendo o equipamento, o cliente vê que esse serviço está sendo realmente resolvido, o problema. Bem, esse mercado essa ideia foi uma ideia que nós patenteamos há mais de 20 anos. Tem mais de 50 mil equipamentos no Brasil. Antes aqui no Brasil o pessoal desempenava através de, ele levava na prensa hidráulica, eles colocavam a coluna deitada, desempenava, só que eles não tinham uma medição e uma referência precisa. Além do que tinha que desmontar todo o sistema, tinha que levar na prensa, às vezes ele passava. Então a ideia foi tentar levar a prensa até o veículo, né? Para poder ele puxar uma quantidade exata, para ele não ter aquele retrabalho. Então a ideia básica, a ideia do contexto geral foi essa: trazer a prensa no carro e aproveitar as articulações que tem na roda. Como é apenas um grau geométrico, essa foi a base central do equipamento. Então, com essa flexibilidade que a suspensão tem e o grau sendo pouco, vamos levar a prensa até o carro. O cliente, aqui no Brasil, quando o cliente vê o serviço sendo feito, no geral eles elogiam muito. Eles veem que o carro sofreu um impacto, entortou a peça e a ferramenta hidraulicamente coloca no lugar. Então é o equipamento que ele do lado da rampa, do lado da geometria, o cliente vê com muitos bons olhos que o carro dele está sendo bem tratado, que o carro dele está sendo bem cuidado, tem equipamento próprio, específico para esse serviço. Então isso valoriza muito, o cliente consegue cobrar o serviço quando o cliente está presente acompanhando, porque o serviço é feito claramente, mostra desempenando, mostra no alinhador, está vermelho, quando tem a cambagem está 1 grau negativo, depois fica verde. Então é uma forma muito transparente esse serviço. São uma das formas um dos motivos de ter popularizado tanto. E agora nós queremos oferecer isso em outros mercados, né? O equipamento está montado aqui. Primeira coisa, antes de começar a fazer o desempeno, é fundamental em todos os veículos esterçar a roda para qualquer um dos lados, tá? Esterça a roda por quê? Para ele poder fazer a torção e as articulações seguirem. A articulação da homocinética, do pivô. Como vai desempenar somente 1 grau, o máximo que pode desempenar é 1 grau negativo, então ele tem que estar torcido para não forçar o semi-eixo aqui, ok?
Essa articulação, esse efeito elástico, que essa torção que vai ser feita aqui, esses sistemas aqui, eles articulam o suficiente para poder não danificar nenhuma peça. Por isso pode ser feito no local. Outro detalhe importante: quando você montar o equipamento, você tem que saber o momento exato de se colocar a régua de medição. Ela tem o lado azul e tem o lado vermelho. O lado vermelho tem 5 milímetros aqui. Esse é o efeito elástico, é a perda. O lado azul tem 10 milímetros. Ele é maior. O efeito elástico é maior. Então o que significa isso? Perda de veículos, amortecedor e tubo. Nesse lado, perdas, veículos, amortecedores. Então esse caso aqui, por exemplo, é um veículo amortecedor. Vai usar o lado vermelho. Se ele tivesse um cartucho que o amortecedor fosse dentro, utilizaria o lado azul. Se você tem o efeito de perda, você vai puxar esse efeito elástico mais 1 grau, meio grau, depende de quanto o projetor, o alinhador mostrou que está empenado. Então, de acordo com a quantidade que está mostrando no alinhador, é a quantidade que você vai puxar aqui, para ficar preciso, para você puxar somente o necessário. Nunca fazer ele alinhado assim. Não pode, tá? Ele tem que estar esterçado antes de começar o desempenho. Depois do equipamento montado, um detalhe muito, mas muito importante para você não errar na medida é bombear o equipamento até a alavanca você sentir que ela está mais pesada. Significa que você tirou toda a folga do sistema, toda a folga das peças, ok? Então quando ela esticou, ela pesou, significa que você vai começar a fazer a medição. Essa parte é muito importante. Então vou bombear. Ó, senti o peso da alavanca. Agora eu vou começar a medir. Por quê? Porque a suspensão ela está tensionada. Então a partir de agora é que vai começar realmente a desempenar o efeito elástico como o grau, ok? Então a régua você vai usar como uma referência. Você vai colocar uma referência e escolher um ponto. Bom, para o desempenho desse veículo, nós vamos puxar a perda mais 1 grau. Ele está 1 grau, ok? Aqui 1 grau negativo, então nós vamos empurrar. A referência tá essa face aqui, ó, do tubo, ok? Essa face. Então vamos desempenar. Ó, ele está correndo aqui, aqui. Eu vou ter que facear ele aqui na face da régua. Mais um, aí. Aqui tá certo. Agora ele está faceado. Já posso soltar a válvula. E o desempenho já está feito. A correção já foi feita.